Então, boa tarde a todos. Nós vamos continuar, na realidade, né, o estudo sobre licitação. E aí, nós já vimos os princípios que regem as licitações, nós vimos que esses princípios são a base, são os fundamentos, são os alicerces para que o processo licitatório possa se constituir. Nós vimos a obrigatoriedade de licitação, vimos que a licitação ela é obrigada para todos os órgãos que fazem parte tanto da administração direta como indireta. Vimos que existe situações em que a licitação ela é dispensada e casos em que a licitação é dispensável, né? Nós vimos esses casos. E hoje vimos que também existem tipos de licitação e hoje a gente vai ver as modalidades de licitação. Primeiro, eu queria ver se vocês entenderam a diferença entre tipos de licitação e modalidade de licitação. Qual é a diferença entre tipos de licitação e modalidade de licitação? Qual a diferença entre um tipo e uma modalidade? Alguém saberia me dizer qual a diferença? Saberia ou chutaria qual a diferença entre tipo e modalidade? Alguém já ouviu falar? Sabe? Chuta? Hein? Vocês estão aí? Terra para Marte? Júpiter, vocês estão aí? Nunca ouviram falar? Tipo de licitação. Só existem 4 tipos de licitação. Quais são os 4 tipos? Vocês lembram? Só um instante. Hein? Quais são os tipos de licitação que a gente viu na aula passada? Menor preço, menor técnica e preço e maior lance. Exatamente. Então, vamos escrever aqui, ó. Menor preço. Foi que eu escrevi. Menor preço. Melhor técnica. Menor preço e técnica, né? A gente pode colocar. Menor preço e melhor técnica, que é as duas, né, juntas. E mau lance. Esses são os 4 tipos de licitação. Só existem esses, não existem outros. Menor preço, melhor técnica, menor preço, melhor técnica e maior lance. O maior lance só é utilizado, maior lance só é utilizado na modalidade, já falando, né, na modalidade, mas só é utilizado na modalidade leilão. Só vai ter esse tipo, só vai ser esse tipo no leilão. Melhor técnica e menor preço, melhor técnica, já vai ser por uma modalidade de concurso. E nas outras, concorrência, tomada de preço, convite, já vai ser, geralmente se usa menor preço. Então, vamos entender qual é a diferença de uma coisa para outra. Quando a gente fala de tipo de licitação, a gente está falando de julgamento. Julgamento, ou seja, a forma como a licitação vai ser julgada. Vai ser, a gente está falando da forma como vai se ocorrer a escolha, né? A escolha. Como é que muda aqui a cor? A escolha, né? A gente está falando... Ixi, como ficou?
escolha. Quando a gente está falando de tipos de licitação, a gente está falando da forma como essa licitação vai ser escolhida, ou seja, como é que essa licitação vai ser julgada, como é que eu vou escolher a proposta, porque a licitação ela ocorre para a compra de bens, de produtos, de serviços, vão vir empresas participar dessa licitação, essas empresas vão lançar propostas de preço, e aí eu vou escolher essas propostas por um critério, que vai ser exatamente os tipos, né? Quais vão ser os critérios? Ou menor preço, ou melhor técnica, ou menor preço, melhor técnica, ou maior lance. Então, a empresa, por exemplo, se o tipo da licitação for o menor preço, vai ganhar aquela licitação quem oferecer o menor preço. Então, quando a gente está falando de tipo de licitação, a gente está falando do julgamento, ou seja, da escolha, da forma em que essas propostas irão ser escolhidas. Então, o tipo de licitação tem a ver com julgamento. A modalidade de licitação tem a ver com a forma e o procedimento. Então, o tipo de licitação vai dizer como a licitação vai ser julgada, e a modalidade vai dizer como a licitação vai ser feita. Ou seja, a forma, o procedimento, os ritos, eu estou falando aqui de rito. É igual a missa, por exemplo, na Igreja Católica, a gente não tem o rito da missa, né? E tem a comunhão, enfim, né? Tem todo um rito, né? Começa com o cântico de entrada, depois tem ato penitencial, depois vai glória, enfim, né? Tem todo um rito. O culto evangélico também não tem todo um rito. Da mesma jeito é as licitações. As licitações, elas também têm um rito. Igual como se fosse realmente uma celebração. É um rito que vai dizer exatamente os procedimentos que vão serem feitos naquela licitação. Eu vou ter um rito específico. Então, a modalidade de licitação, ela vai dizer o procedimento, o rito que vai acontecer. E aí, nós temos 6 modalidades de licitação. Quais são as modalidades? As modalidades de licitação. Deixa eu só mudar aqui a cor. Vou botar aqui verde. Acho que foi. As modalidades. Concorrência. É a primeira. Concorrência. Tomada de preços. Tomada de preços. Convite. Concurso. Leilão. Pregão. E ainda tem outra que foi instituída, só que essa daí só existiu para as contratações das obras da Olimpíada de 2016, que foi o RGC, que é o regime, aliás, o RDC, que é o regime diferenciado de contratação. Ele já está extinto, tá certo? E não existe mais. Essa modalidade, ela só existiu para as licitações que foram feitas para Olimpíada de 2016. Ele só foi um regime que foi uma lei específica que foi criada apenas para as licitações das obras das Olimpíadas de 2016. Aí vamos entender aqui. As licitações, as modalidades de licitações
concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, elas são regidas pela Lei 8.666/93. E a modalidade pregão, ela é instituída pela Lei 10.520 de 2002. E o RDC, eu não lembro qual é o número da lei, mas ela eu acho que é de 2014. É uma lei de 2014. Não adianta nem a gente estudar, porque ela já foi extinta. Foi uma lei específica só para criar o regime das Olimpíadas, né? Das licitações que iam fazer as obras para a Olimpíada. Então, foram criadas um regime diferenciado para a contratação desses serviços. Então, não adianta nem a gente estudar. Inclusive, a apostila de vocês tem falando um pouco desse regime diferenciado, mas não existe mais. Hoje em dia, nós só temos essas 6 modalidades: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Sendo que concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, essas 5, elas são regulamentadas pela Lei 8.666/93, e a modalidade pregão, ela é regulamentada pela Lei 10.520 de 2002. Então, as modalidades, né? A lei, né, ele começa o texto aqui dizendo: a Lei 8.666/93, ela prevê 5 modalidades de licitação, no artigo 22. Quais são as 5? Concorrência, tomada de preços, convite. Vocês estão acompanhando aí o texto? Convite, concurso e leilão. Nos 5 primeiros parágrafos contidos no dispositivo, ela define cada uma dessas modalidades. No parágrafo 8º, ela veda a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas artigos. No entanto, a medida provisória de 2026, de 4/5/2000, foi criado o pregão, né, como nova modalidade de licitação a ser utilizada exclusivamente pela União, que é exatamente a lei que eu falei para vocês, né, que foi instituída pela lei 10.520 de 2002, se converteu à medida provisória e, nesse caso, não se repetiu a restrição de apenas a União, permitindo com que municípios, estados e o Distrito Federal também pudessem utilizar essa modalidade de licitação. Então, essa modalidade de licitação, no caso o pregão, ela está disciplinada pela Lei 10.520, né, de 2002, conforme disposto, né, no artigo 9º, aplicam-se subsidiariamente as normas da Lei 8.666/93. Então, assim, a lei que instituiu o pregão, ele só criou a modalidade nova, né, do pregão. A gente vai estudar cada modalidade. Só que mesmo a lei ainda diz que todas as normas ainda se aplicam-se à lei anterior, né, que é a lei máxima das licitações, que é a Lei 8.066/93. Aí nós temos essa daqui, de 2011, que é a lei que eu falei para vocês, né? Que é a Lei 12.462, né? Que vai criar o RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC. Ele foi aplicado apenas às licitações e contratos necessários à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, constantes na carteira de projetos olímpicos definidas, e das Copas das Confederações FIFA 2003 e da Copa do Mundo de 2014. Para obras de infraestrutura e contratação de serviços para os aeroportos e capitais da Federação distantes até 350 quilômetros das sedes dos mundiais referidos nos incisos 1 e 2, em virtude das alterações posteriores, o mesmo regime também é aplicado nas seguintes hipóteses. Então, esse regime ele foi criado basicamente para a questão da Copa do Mundo, né, que teve em 2014, das confederações de 2013, para as Olimpíadas, né, de 2016 e também para a reforma de aeroportos, né? Bem como para esses serviços aqui, que foram
regidas no PAC. Ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, naquela época, obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas de ensino público, obras e serviços de engenharia celebrados no Sistema Único de Saúde, ações da CONAB referente à reforma e tarará. Só que esse regime diferenciado de contratação, ele não é mais utilizado. Ele não, apesar da lei não ter sido revogada, foi uma lei que foi criada basicamente só para aquela época, tá certo? Então, por isso que a gente não utiliza tanto. Aí vamos aqui para a concorrência. Eu vou passar isso aqui, né? A concorrência, né? Vamos ver os casos aqui em que a concorrência ela é obrigatória. A concorrência ela é obrigatória para. Aí vai dizer cada passo que a concorrência vai ter as situações em que cada modalidade de licitação é obrigada. Ou seja, você só pode fazer a licitação se você for fazer determinada coisa, serviço, contratação, você só pode fazer com essa modalidade de licitação. Então, cada modalidade vai dizer. Então, a concorrência ela é obrigatória para quê? Quem pode ler aí esse parágrafo aí da concorrência? É obrigatório para ler aqui essas 5, até a letra E, essas alíneas aqui. Essas 9 alíneas. Quem pode? Vamos lá. Vocês estão aí? Oi. Quem pode? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Cadê? Vocês me ajudem, porque senão fica só eu falando, aí eu já dormi. Quem pode ler? Vamos. Gente, pelo amor de Deus, alguém se manifeste. Ninguém. Eita, como vocês estão corajosos. Posso ler, Pedro? Pode sim, Larissa. Só virar aqui o celular. A concorrência é obrigatória para obras e serviços de engenharia de valor superior a R$ 1.500.000, atualizado na forma do artigo 120, com a redação dada pela Lei nº 9.648. Compras e serviços que não sejam de engenharia, de valor superior a R$ 650.000, também atualizado. Compra e alienação de bens imóveis, qualquer que seja o valor, ressalvado o disposto do artigo 19, que admite concorrência ou leilão para alienação de bens adquiridos em procedimentos judiciais ou mediante dação em pagamento. Inciso 3º do artigo 23, alterado pela Lei no 8.883. Concessões de direito real de uso. Inciso 3º do artigo 23. Licitações internacionais, com a ressalva para a tomada de preços e para o convite, na hipótese do inciso 3º do artigo 23. Alienação de bens móveis, valor superior no previsto no artigo 23, inciso 2º. Registros de preços, ressalvada a possibilidade de utilização do pregão, conforme artigos 11 e 12 da Lei no 10.520, concessão de serviço público, parcerias público-privadas nas duas modalidades, de concessão patrocinada e concessão administrativa. Obrigado, Larissa. Então, são esses casos. São esses casos que a concorrência é obrigatória, né? Então, tem que se ver cada um dos casos. Aí, essa lei aí de 11.107 de 2005, ela estabeleceu normas sobre a questão dos concursos públicos, né? Então, vem dizer aí que
a questão, aplique-se até o dobro dos valores mencionados nesse caput, né? Até 3 entes da federação e o triplo quando for formado um número maior. Esses valores dessas licitações, eles estão desatualizados, tá certo? A gente tem que ver essa apostila aqui, ela é baseada em um livro, a última atualização dela, eu acho que é de 2016, 2017, acho que foi. Esse livro e essa apostila, ela está atualizada até 2017. A gente teve uma alteração na lei em 2019. Então, esse texto está um pouquinho desatualizado. A gente teve uma alteração nesses valores. Eu não sei dizer para vocês qual foi, porque teve uma alteração recente. Tem que ver a atualização. Mas é basicamente a mesma coisa, só mudou os valores. Aí vamos aqui à questão da tomada de preços. A tomada de preço e o convite são escolhidos em função dos valores. A questão da concorrência ela é obrigatória para esses casos aqui, ó. Obras e serviços de engenharia com valores superiores a 1.500.000, compras e serviços que não sejam de engenharia superior a 600.000, compra e alienação de bens, concessões, né, licitações internacionais, enfim, nessas situações se usa concorrência. A tomada de preço e o convite, eles são mais utilizados em questão dos valores estabelecidos no artigo 23, incisos 1º e 2º, com ressalva do parágrafo 4, que diz que caso em que couber o convite, a administração poderá utilizar a tomada de preço, em qualquer caso, a concorrência. Então, assim, vamos entender. A concorrência, ela só vai ser utilizada para licitações com altos valores, no caso, 1 milhão, 500, é a licitação que é mais que, e assim, é a licitação que ela é utilizada com valores mais altos, tá certo? Valores mais baixos, ou seja, qual foi o da concorrência, que era 1.500.000. Valores menores do que isso para a questão de obras e serviços e para compras, né, com valores menores do que 600.000, se aplica a questão da tomada de preços, né? Tomada de preço. Tem até um valor que eu vou já pesquisar para vocês na internet, esses valores atualizados, eu mostro para vocês isso atualizados. Que o texto ele não traz esses valores, mas no final da aula eu mostro para vocês. Vocês me lembram, me cobrem no final da aula, que às vezes eu me esqueço. Vocês me lembram que eu vou pesquisar e mostrar para vocês no final da aula. Aí tem aí a questão da ressalva, né? No caso em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preço, em qualquer caso, a concorrência. A concorrência ela pode ser utilizada em qualquer caso. Por quê? Porque a concorrência é a modalidade de licitação mais completa. É a que tem o rito maior. É como se fosse o rito, por exemplo, mais burocrático, o mais complexo, mais completo é o da concorrência. Para vocês terem ideia, só a questão da publicação do edital da concorrência, ele demora 45 dias. Quando você lança a licitação para realmente a licitação ocorrer, tem que passar 45 dias. Então, assim, é um processo bem complicado, bem burocrático. Então, por isso que em qualquer caso você pode utilizar a concorrência. Valores mais baixos, vocês podem colocar ritos mais simplificados, como a tomada de preço e o convite. O convite é a modalidade de licitação mais simples. Ela é a mais simples. E ela é utilizada para licitações com valores mais baixos, né? A gente já viu que licitações abaixo de R$8.000, por conta do valor, elas são dispensadas. Elas podem ocorrer ou não. Então, é o caso de dispensa de licitação, né? Licitações de abaixo de R$8.000. Acima de R$8.000, você já tem a obrigação da licitação e geralmente se usa a licitação convite para as licitações entre, se eu não me engano, 8.000 até 250, acho que até R$250.000. Acima de 250.000, você já utiliza a questão da tomada de preços. Então, vamos só passar aqui.
O leilão, né? O leilão, além de outras hipóteses previstas em leis e espaço, é utilizado para a venda de bens móveis e serviços. Ó, o leilão, além de outras hipóteses em leis e espaços, é utilizado, conforme previsto na Lei 8.066/93, para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previsto no artigo 19, a quem oferecer mau lance igual ou superior ao valor da avaliação. O leilão, ele é utilizado mais ou para você, quando a administração pública quer vender algum bem, né? Quer vender algum bem móvel, né? Algum bem móvel, ele pode utilizar o leilão, mas geralmente se utiliza mais para a questão de bens apreendidos. Então, por exemplo, a Receita Federal, ela faz leilões, eu acho que a cada mês ou a cada 2 meses, de produtos apreendidos. Tem até vocês podem pesquisar na internet que vocês encontram produtos, por exemplo, iPhone, computadores, sendo vendidos por preços bem baratos nesses leilões, né? Eu já vi gente, por exemplo, arrecadar iPhone 12, que custa o quê? Uns 9 mil, 12 mil, por 5 mil reais, por 4 mil reais, né? Você consegue comprar esses produtos em leilões com preço bem mais baixo. Lógico que existe todo um custo, né? Quando você participa desses leilões, você tem que ir lá, você tem que ir lá, né, pegar o produto, não tem como, tipo, ele não manda por correio, você tem que ir lá pegar, então tem todo o custo do transporte. Mas, assim, se for um produto que realmente vale a pena, né, como esse no caso do celular, né, tem produtos que vale a pena você adquirir nesses leilões que a Receita oferece. Depois vocês pesquisam na internet, que só o que tem leilões da Receita Federal com vários produtos, celulares, você encontra tudo que você pensar, né? Produtos que foram apreendidos, né, pela Receita Federal. Bem como outros imóveis, né? Por exemplo, carros, motos que são apreendidas, elas podem também serem leiloados, né, pelos DETRANs. Tanto a Receita Federal como podem também utilizar. Desse jeito, Shellyson, você tem que pegar, eles não enviam. Você tem que ir lá, se você participar do leilão, você tem que ir lá no local onde aquele produto foi apreendido e pegar. Pelo menos só se eles mudaram. Mas não tinha essa opção de envio, não. Você tem que ir lá pegar. Aí, o leilão é utilizado para essas opções. O pregão, ele é cabível. O pregão ele é cabível para a aquisição de bens e serviços comuns, assim consideradas pelo artigo 1º, parágrafo único, né, na lei tal, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser, obviamente, definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. O pregão é o contrário do leilão, né? O leilão, acho que vocês devem saber como é, né? O procedimento do leilão, como é. Você tem um item, né? Um item que vai ser leiloado. Por exemplo, celular, um iPhone, celular iPhone 12, está sendo leiloado. No leilão, quem oferecer a maior oferta, no caso, o maior lance, vai ganhar, né? Que o leilão sempre ele ocorre pelo tipo maior lance. Sempre vai ocorrer pelo maior lance. Cadê a caneta? Maior lance. Então, quem oferecer o maior lance vai ganhar, né? Aí ficam dou 5 mil, dou 6 mil. Tem um tempo, né? Até aquela pessoa, né? Que é esqueci o nome, mas daqui a pouco vai aparecer. Tem o nome da pessoa que fica gritando, né? Chamando. Que eu esqueci aqui o nome, mas quando a gente estiver falando do leilão, vai aparecer o nome da pessoa. E aí, até essa pessoa dizer que acabar, até o valor for arrematado. Então, é um mau lance, né?
O pregão é como se fosse o leilão, mas o contrário. No pregão, você tem as pessoas, né, que vai ter um sistema eletrônico. O pregão, ele funciona todo eletronicamente. Então, você coloca os produtos lá na plataforma, onde vai ocorrer o pregão, e as empresas ficam tipo como se fosse dando lance, só que os lances têm menor preço. Né? Enquanto o leilão eles vão dando lances cada vez maiores, no pregão sempre é o menor preço. Então tem lá um tempo determinado daquele pregão e durante aquele tempo as empresas vão colocando um menor preço. E quando termina o prazo lá, quem ofereceu o menor preço ganha. Então o pregão é praticamente o inverso do leilão. Só que o pregão ele acontece de forma eletrônica e as empresas elas podem alterar as propostas, né? No caso, podem alterar os preços até quando aquele pregão estiver acontecendo. E aí é importante dizer que essas empresas elas só podem alterar esse preço, né, eletronicamente nessa modalidade pregão. Isso não acontece nem na concorrência, nem na tomada de preço e muito menos no convite. Nessas três modalidades, a empresa já apresenta, no momento da habilitação, ela já apresenta a proposta de preço com os valores constantes. Então, não tem como ela alterar esses valores e nem pode alterar esses valores. Já no pregão, não. No pregão, enquanto o tempo estiver correndo lá e o pregão ainda estiver aberto, a empresa pode modificar o valor até ela ganhar, porque é como se fosse um leilão eletrônico, só que nesse caso, para menor preço. Entendido aí como é o leilão? Aí o de regime diferenciado eu nem vou falar porque não existe mais. Concorrência, né? Aí agora a apostila ela vai detalhar cada tipo de licitação, né? Cada modalidade. A concorrência é a modalidade de licitação que se realiza com ampla publicidade. Isso daí é a definição de concorrência, né, da modalidade para a lei de licitação. Então, para a lei de licitação, essa é a definição de concorrência. Concorrência é a modalidade de licitação que se realiza com ampla publicidade para assegurar a participação de quaisquer interessados que preenchem os requisitos previstos no edital. Aí, esse é o conceito de concorrência para a lei de licitação, está previsto no artigo 22, parágrafo 1º. Do conceito decorrem suas características básicas, que são, quais são as características básicas da concorrência? A ampla publicidade e a universalidade, ou seja, ela é a única modalidade que pode ser utilizada para todos os casos de licitação. A publicidade, né, ela está prevista no artigo 21, é assegurada pela publicação do aviso do edital, no mínimo de uma vez, com indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral e todas as informações sobre a licitação. A publicação deve ser feita no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública federal, e ainda quando se tratar de obras financiadas parcial, total ou totalmente, né, com recursos federais ou garantidos por instituições federais, no Diário Oficial daquele estado ou do Distrito Federal, quando se tratar respectivamente de licitação nos órgãos da administração estadual ou municipal ou do Distrito Federal. Então, se a licitação ela for federal, com recurso federal, obrigatoriamente vai ter que ser publicado no Diário Oficial da União. Se for uma licitação com recurso do Estado, vai ter que ser publicado no Diário Oficial daquele Estado, e se for do município, naquele Diário Oficial do município. Aí, a publicação, eu disse a vocês que era 45 dias, né? Mas no caso, diz assim, a publicação, no caso de concorrência, deve ser feita com no mínimo de 30 dias de antecedência, 30 dias, salvo quando a licitação for do tipo melhor técnica e técnico em preço. Quando ela for desse tipo, melhor técnica e técnico em preço,
o prazo deve ser de 45 dias, né? Então, se for menor preço, 30 dias. Se for dos tipos melhor técnica ou técnica e preço, tem que ser 45. Esse prazo será contado a partir da última publicação do edital resumido, né, ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite, né, nos respectivos anexos, prevalecendo a data em que ocorrer mais tarde. A universalidade significa a possibilidade de participação de qualquer interessados na fase inicial da habilitação preliminar. Comprove por seus requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do subjeto. Ou seja, a universalidade quer dizer que qualquer pessoa pode participar da licitação, né, da concorrência. Aí vamos para a modalidade tomada de preços. Essa daqui é a definição dada pela lei, tá certo? Pela lei de licitações. A lei vai dizer o seguinte, que tomada de preços é a modalidade de licitação realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que preencham os requisitos para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, né? Essa redação é dada pelo artigo 22, parágrafo 2º, né? A qualificação é o que se trata do artigo 36. O que é isso? Qual a diferença básica? Vocês podem perguntar. Pedro, qual a diferença básica entre a concorrência e a tomada de preço? Qual a diferença dessas duas licitações? Tem várias diferenças, né? A primeira diferença básica é que a concorrência é uma modalidade mais ampla. Você tem uma divulgação do edital mais ampla. Nesse caso aqui, de 30 dias, se for no caso de menor preço, se for melhor técnica e técnica e preço, 45 dias. É uma licitação mais ampla e vocês viram os casos em que essa licitação é obrigatória. O caso de tomada de preço, você tem uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade da tomada de preço? Você tem que ter um cadastro prévio. É a única licitação que exige isso. Aliás, é a única modalidade de licitação que exige isso. Ou seja, para que as empresas possam participar dessa licitação, antes da licitação ocorrer, pelo menos 3 dias antes da licitação ocorrer, essas empresas têm que se cadastrar naquele órgão que vai fazer a licitação. Ela tem que se cadastrar como? Ela tem que enviar a documentação necessária para fazer o cadastro naquele órgão, até 3 dias antes da licitação ocorrer. É a única licitação que existe esse cadastro prévio. Nas outras modalidades, a empresa pode participar no dia da licitação, é que ela vai mandar a documentação. Ela não precisa mandar essa documentação nem fazer esse cadastro antes. Então, é a única licitação que existe esse cadastro prévio, que deve ser feito até 3 dias antes da licitação. Então, a tomada de preço, ela é a única que tem essa peculiaridade de ter um cadastramento antes, né, até 3 dias antes da data de recebimento das propostas. Isso é uma Shelley Supertour. Essa licitação é muito procurada, ela é muito utilizada. Ela é uma modalidade muito utilizada, tanto pelos municípios como estado. Esse cadastro, geralmente, quando a empresa elas já sabem, né, a documentação, então elas já fazem esse cadastro. Uma vez a empresa já está cadastrada, né, naquele órgão, ela não precisa fazer o cadastro novamente. Então, por exemplo, o município de Icó, né, que faz muito tomada de preço. Eu já vi várias licitações para vários serviços, eles utilizando a tomada de preço. Então, se eu sou uma empresa, eu já participei de um procedimento licitatório, já fiz aquele cadastro, quando tiver outra licitação tomada de preço, eu não preciso fazer mais aquele cadastro, porque eu já fiz.
entendeu? Você só precisa fazer uma única vez esse cadastro. Então, só passando aqui. A Lei 8.066/93 mudou o conceito de tomada de preço, uma vez que, pela legislação anterior, ela se limitava aos licitantes previamente cadastrados. Estava ausente a universalidade, já que a licitação era aberta apenas para aqueles inscritos no registro cadastral. A atual lei, de certa forma, desnaturou o Instituto ao permitir a participação de interessados que apresentem documentação exigida para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas. O objetivo evidente foi de abrir as portas para o maior número de licitantes, o que pode conviar os interesses da administração. Mas não há dúvida que o procedimento de tomada de preços veio tornar-se praticamente mais complexo, já que a comissão de licitação tem que examinar a documentação dos licitantes que participem dessa forma. A grande vantagem, né, da tomada de preços estava na fase de habilitação, que a comissão se limitava a examinar o certificado de registro cadastral. Pela nova lei, essa frase praticamente se igualava à da concorrência, quando houver licitantes utilizando dessa nova forma de participação. Há quem entenda, né, que a faculdade de se inscrever em licitantes não cadastrados deve ser exercida mediante a apresentação de documentos à comissão encarregada do cadastramento, de modo que este procedimento correria, né, paralelamente ao da tomada de preço. Esse entendimento não parece aceitável, primeiro porque nem todos os órgãos possuem registro cadastral e, nesse caso, teria que ficar dependendo do procedimento de cadastramento realizado pelo órgão ou entidade. Segundo, porque a realização do procedimento paralelo poderia contribuir para retardar inutilmente o procedimento da licitação. No Ceará, a gente tem um órgão que faz esse cadastro, né? Esse prévio cadastro para as licitações de tomada de preço. No Ceará, esse órgão é a CEPLAG. Através do CRC. O CRC significa Certificado de Registro Cadastral. Tem municípios que nem fazem esse cadastro, eles já utilizam o cadastro que é realizado pela CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Shelly se perguntou, esse cadastro pode ser online? Sim, ele é realizado totalmente de forma online. Eu vou mostrar para vocês. Me lembre, no final dessa aula, de mostrar para vocês no CRC, eu vou mostrar para vocês no CRC como é que consulta esse certificado de registro cadastral e vou mostrar para vocês também o valor, vocês me lembrem, viu? Esse certificado cadastral, esse cadastramento, tem municípios que já utilizam esse cadastro da CEPLAG. Para não ter que fazer um cadastro próprio, utiliza o do CEPLAG, né? Da CEPLAG, que já é o cadastro do Estado, né? Cada empresa que quiser participar de licitações, ela tem que mandar uma série de documentos para que, no caso, a secretaria emita esse certificado cadastral. Então, entre as certidões de negativo federal, estadual, municipal, trabalhista, FGTS, declaração que não emprega menor aprendiz, menor aprendiz, declaração de enquadramento tributário, declaração de enquadramento de empresa, enfim. Uma série de documentos que exigem, né, para que se faça esse registro. Aí, deixa eu só passar, né? Questão da publicidade, né? A questão da publicidade da concorrência. A publicidade deve ser observada na tomada de preço, com obediência às mesmas normas referidas para a concorrência,
porém, com a diferença que no artigo exige que a publicação se faça com 30 dias de antecedência, quando a licitação for do tipo melhor técnica e preço, e de 15 dias, no caso, nas demais hipóteses. Então, quanto à publicidade, na modalidade de licitação, eu vou vai ter um exercício que eu vou pedir para vocês, né? O segundo exercício. Quando vocês forem fazer a questão das modalidades, eu vou pedir para que vocês digam o tipo, né? Definam a modalidade e diga o tempo de publicidade. No caso aqui, o tempo de publicidade da concorrência. Aí vocês vão colocar 30 dias por causa de tipo de licitação melhor técnico e menor preço, né? Aliás, 30 dias no caso da licitação for menor preço e menor preço, e nos outros tipos, 45 dias. Nesse caso aqui, tomada de preços. Quando for do tipo melhor técnico e técnico preço, vai ser 30 dias. E nas demais hipóteses, 15 dias. Então, vai ter um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem isso, tá certo? Esse resumo da questão das datas. O registro cadastral, ele deve ser mantido pelos órgãos, né? Se vocês quiserem já ir anotando no papel, já vai facilitando, né? Já fazendo esse registro aí para quando vocês forem fazer a atividade, já está praticamente feito. Então, se quiser anotar aí no papel, já facilita, né? As anotações. O registro cadastral, ele deve ser mantido pelos órgãos e entidades que realizem frequentes licitações, devendo ser atualizados anualmente. É facultada, contudo, a utilização de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades de administração pública, que abrange a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade de direito privado sob o controle do poder público e das funções por ele instituídas ou mantidas. Essa questão do certificado, da atualização dele, vai depender de como é feito esse cadastro. No caso da União, ele é atualizado a cada ano. E aí, cada estado vai ter, por exemplo, o do Ceará, ele é atualizado todos os meses. Todos os meses ele é atualizado. Então, aí vai depender de estado para estado. No caso do CRC do estado do Ceará, ele é atualizado a cada mês. Todo mês ele é atualizado. Deixa eu só passar aqui. O convite. Vamos para o convite. Essa daqui é a redação dada pela lei. Então, o convite é a modalidade de licitação entre, no mínimo, 3 interessados do ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela unidade administrativa, e da qual podem participar também aqueles que, não sendo convidados, estiverem cadastrados na correspondente especialidade e manifestarem seu interesse com antecedência de 24 horas da apresentação das propostas. Então, aí você tem a definição dada pela lei da licitação convite, né? Da modalidade convite. Tem o instrumento, né? É bastante interessante diferenciar isso, porque assim, em todas as licitações, todas as outras modalidades, a gente vai ter a figura do edital de licitação. Todas as modalidades, a gente vai ter o edital de licitação. Só que quando a gente fala de convite, o edital de licitação, ele tem outro nome. Ele se chama carta convite. Então, vocês vão ver ao longo do texto, essa expressão, carta convite. Carta convite nada mais é do que o nome dado
ao edital de licitação da modalidade convite. Qual a diferença? Vocês podem me perguntar, Pedro, qual a diferença da concorrência para a tomada de preço para o convite? A gente viu que a concorrência é uma modalidade mais ampla, assim, ela é uma modalidade mais ampla, ela é mais utilizada para valores altos, assim, e é mais utilizada pela União, e mais para licitações internacionais, concessão de portos, aeroportos, enfim. A tomada de preço, ela é utilizada por valores um pouco abaixo, né, da concorrência. A particularidade maior da tomada de preço é porque você exige um cadastramento prévio. Então, para eu participar de uma licitação de tomada de preço, eu tenho que me cadastrar até 3 dias antes daquela licitação ocorrer. Essas são as características mais marcantes, tanto da concorrência como da tomada de preço. Qual a característica mais marcante do convite? Tem várias características, mas aqui eu vou citar algumas para vocês conseguirem, né? Para vocês conseguirem fixar esse conteúdo. Então, a primeira característica mais marcante é a questão dos participantes. Você tem que ter, no mínimo, 3. O que é isso? A empresa não. O órgão que está fazendo a licitação na modalidade convite, ele tem que convidar. O nome não está dizendo convite, né? Convite lembra o quê? Quando você, por exemplo, você vai fazer uma festinha de aniversário, você manda um convite para as pessoas participarem daquele aniversário, né? Assim? Você não manda o convite para as pessoas, né? Antigamente você mandava aquelas cartinhas, né? Bem bonitinha. Hoje em dia ninguém usa mais isso, né? Mas ainda usa, né? No caso, assim, situações mais especiais de casamento, enfim, você manda o convite para a pessoa bem bonitinho. No caso da licitação, ocorre da mesma forma. Só que o convite, no caso, você, em vez de você mandar um envelope bonitinho, você entrega o próprio edital da licitação. Você entrega a carta de convite. No caso da modalidade convite, o órgão que está fazendo a licitação, ela tem que convidar, no mínimo, 3 empresas para participarem daquela licitação. Então, por exemplo, eu, escola, vou fazer uma licitação para compra de material de expediente. Então, para aquela licitação, eu convido, no mínimo, 3 empresas para participar. E aí, essas 3 empresas podem participar ou não da licitação, bem como outras empresas que não participaram da licitação podem também participar. Só que tem um porém. Qual é esse porém? Se a empresa não tiver sido convidada, ela tem que dizer para o órgão que está fazendo a licitação que vai participar da licitação. Então, por exemplo, eu sou uma empresa lá de Iguatu. Eu sei que lá na escola do profissional de Icó está fazendo uma licitação para a compra de material de expediente. A escola não me convidou a minha empresa, mas eu quero participar. Eu posso participar? Pode. Mas 24 horas antes da licitação ocorrer, eu tenho que dizer para a escola que eu vou participar da licitação. E como é que eu vou dizer? Entregando um documento, né? Ele tem que manifestar o interesse, entregando um documento. Esse documento é um protocolo de participação. Como é que entrega esse protocolo? Pode ser enviado através do e-mail da escola. Né? Lá no edital, vou mostrar para vocês depois, o edital da licitação, onde vai ter, eu vou mostrar esse protocolo. E vocês vão ver que lá no próprio edital da licitação, da carta convite, vai ter o e-mail, né, da escola, onde a empresa que não foi convidada pode mandar esse edital. Então, é basicamente isso, né? Então, as características do convite. É um edital é uma modalidade em que é a única modalidade que acontece isso, em que a questão da a própria unidade que está fazendo a licitação vai convidar empresas.
É lógico que isso não fere o princípio da isonomia. Vocês podem até pensar, mas isso não vai ferir o princípio da isonomia, não? Do ente estar escolhendo empresas. Não vai ferir, sabe por quê? Porque qualquer outra empresa vai poder participar. Mesmo que ela não tenha sido convidada, ela vai poder participar, desde que ela mande com antecedência de 24 horas antes um protocolo manifestando o seu interesse e participação naquela licitação. E tem também a questão da publicidade. A publicidade da carta convite ela é mais curta. No caso, só são 5 dias úteis. Enquanto nas outras licitações era 30 dias, né? No caso da concorrência, era 30 dias ou 45 dias. Na concorrência, podia ser 30 ou 15 dias úteis. Na carta convite, no mínimo 5 dias úteis. É o prazo de publicidade. O que é esse prazo de publicidade? É o prazo que é dado entre o período em que você lança o edital para o período em que acontece a licitação. A licitação foi publicada hoje. Então, no caso da carta convite, ela só pode acontecer daqui a 5 dias úteis. Então, ele diz assim, é a única modalidade de licitação em que a lei não exige publicação do edital. Então, é a única modalidade de licitação em que não existe publicação de edital na internet, tá certo? Mas no caso do Ceará, tem uma lei específica que obriga todos os órgãos das escolas, né? No caso do estado do Ceará, tem uma legislação específica que todos os órgãos do estado do Ceará são obrigados a publicar o edital. No caso, só do estado do Ceará que tem isso, tá certo? A lei específica que publica, né? Eu já mostrei para vocês o site, né? O Licitweb, onde tem todos os órgãos do estado do Ceará, são publicadas as licitações lá naquele site. Então, mas mesmo assim, né? Não existe essa obrigatoriedade de publicação de edital. Então, é a única modalidade de licitação em que não existe a publicação de edital, já que a convocação se faz por escrito, com antecedência de 5 dias úteis, por meio da chamada carta convite. Essa carta convite, como eu falei para vocês, é o nome do edital da licitação da modalidade convite. No entanto, né, a Lei 8.066/93 inovou ao permitir que participem da licitação outros interessados, desde que cadastrados e manifestem seu interesse com antecedência de até 24 horas antes da apresentação das propostas. A medida contribui para aumentar o rol de licitantes, mas torna mais complexo um procedimento que se caracteriza. Isso justifica exatamente pela sua maior simplicidade. A característica aqui muito grande da licitação, a questão da simplicidade. Decorrente do fato que essa modalidade de licitação é cabível para contratos de pequeno valor. Para permitir essa participação, o artigo 22, parágrafo 3º, exige que a unidade administrativa afixe em lugar apropriado cópia do instrumento convocatório. Instrumento convocatório, no caso, o edital, né? No caso, a carta convite. A habilitação dos participantes nessa hipótese só é obrigatória para aqueles que se apresentem sem terem tido... para aqueles que se apresentarem sem terem sido convidados pela administração, porque tem de estar cadastrados. Para os demais é facultativa. A diversidade de tratamento fere o princípio da isonomia, né, que eu falei para vocês. A exigência de certificado para os não convidados somente se justifica nos casos em que a administração exige a habilitação dos licitantes convidados. Do modo como está na lei, a norma levará ao absurdo de permitir a inabilitação de um licitante que não tenha certificado de registro cadastral em ordem, quando para os convidados nenhuma documentação foi exigida. Com o objetivo de evitar que o convite seja dirigido sempre aos mesmos licitantes, com possibilidade de ocasionar burla aos princípios da licitação, em especial da isonomia,
o parágrafo 6 do artigo 22, alterado pela Lei 8.066/93, que é 93, tá certo? 93. Exige que, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, seja a carta de convite dirigido pelo menos mais um interessado, quando existirem cadastros não convidados nas últimas licitações. Então, o que esse dispositivo está dizendo? Para cada novo convite que aquele órgão realizar para o mesmo objeto, você tem que convidar mais uma empresa. Então, por exemplo, eu realizei uma licitação de material de expediente na escola no começo do ano. Convidei 3 empresas, tá certo? Convidei 3 empresas. Quando foi no segundo semestre, realizei outra licitação para compra de material de expediente. Além das 3 que eu chamei, eu vou ter que convidar mais uma, porque eu já tinha realizado um convite para aquele objeto. No caso, objeto, eu estou falando material de expediente. Objeto é o que vai ser comprado na licitação. Nesse caso, objeto seria um material de expediente. Então, para cada licitação que você faça do mesmo objeto, você tem que convidar mais uma empresa. Quanto à possibilidade de continuar a licitação no caso de aparecerem menos de 3 convidados, o Tribunal de Contas da União, alterando seu entendimento após a entrada no vigor da Lei 8.066, decidiu que para a regularidade da licitação na modalidade convite, é imprescindível que se apresente, no mínimo, 3 licitantes devidamente qualificados. Não se obtendo esse número legal de propostas aptas à licitação, impõe-se a repetição do ato com a convocação de outros possíveis interessados, de modo a se garantir, nesse aspecto, a legitimidade do certame. Então, assim, foi feita a licitação, não se teve um mínimo de 3 empresas habilitadas, aí a licitação fica, que a gente chama de licitação fracassada, né? Eu falei isso na licitação, na aula passada. Falei sobre licitação fracassada e licitação deserta. Quem lembra qual a diferença entre licitação fracassada e licitação deserta? Me falem aí. Qual a diferença? Fracassada é tipo, se 2 pessoas apenas participarem, ela é considerada fracassada. Deserta é quando ninguém se propõe a participar. Exatamente. Fracassada pode ocorrer de 2 formas. Ou não teve um mínimo de 3 empresas, ou não teve um mínimo de 3 empresas, ou as propostas apresentadas por aquelas empresas ultrapassaram o valor daquela licitação. E a deserta, como o nome já diz, não teve nenhuma empresa. Não participou ninguém daquela licitação. Foi chamada licitação deserta. Kaique quer falar? Pedro, o que tipo de licitação dentro da nossa escola poderia dar em fracasso ou deserto? Na escola, na ANEP, a gente só trabalha com a modalidade convite. Como a escola recebe valores baixos, a legislação permite que a gente utilize a modalidade mais simplificada. A modalidade mais simplificada de licitação é a carta convite, é o convite. É a licitação mais fácil, o procedimento mais simples de se fazer licitação. Quanto à sua pergunta, em que situações poderia ocorrer fracassada, já ocorreu várias ocasiões em que ocorreram ou o primeiro caso ou o segundo caso. Já aconteceu várias licitações, por exemplo, eu faço uma licitação para, por exemplo, material laboratorial, por exemplo, que é compra de reagentes químicos, aqueles reagentes, aquelas coisas difíceis. Às vezes só aparece uma empresa, ou às vezes só aparece 2. A licitação fracassa. Aí eu lanço outra vez. Aí só vem 2 empresas de novo. Aí fracassa. Lança outra. Aí quando lança pela terceira vez, que aparece apenas 2 ou 3, aí eu consigo contratar com a empresa que participou. É o que a gente chama de caso de inexigibilidade. Quando você realiza 3 procedimentos seguidos para a contratação de um objeto específico e não houve o mínimo de participantes daquele objeto,
você consegue contratar pelo caso de inexigibilidade, porque nesse caso não tinha competição, não tinha empresas que vendiam aquele objeto. Então, tanto pode se dar porque não houve participantes. Às vezes, por exemplo, eu realizo uma licitação para reforma dos banheiros da escola, ou reforma da quadra, reforma de alguma coisa que tiver, ou pintura da escola. Às vezes não aparece empresa querendo fazer esse serviço. Às vezes só aparece em uma ou duas, a gente tem que lançar a licitação uma segunda vez para dar certo. Então, geralmente acontece nesses casos. Mas também pode ficar fracassada na outra hipótese. Já aconteceu licitações em que tinha colocado um valor estimado. Por exemplo, eu tinha previsto R$4.000. Aliás, por exemplo, vamos dizer que para a pintura da escola, eu tinha destinado R$30.000 para a pintura de toda a escola. R$30.000. Só que quando as empresas foram aparecer na licitação, a menor proposta que tinha era 32 mil. Então, não tinha como contratar a licitação, porque todas as propostas de todas as empresas ultrapassavam o valor que eu tinha para aquele serviço. Então, nesse caso, ficou fracassado pela questão do valor. Não tinha como eu contratar. Se no orçamento eu só tinha 30 mil, como é que eu ia contratar com 32 mil? Se o meu orçamento, não tinha como eu criar R$2.000, né? O orçamento, ele vem de acordo com aquele serviço. Se só tinha 30 mil, não tinha como eu inventar mais R$2.000, porque era só o dinheiro que eu tinha, né? O orçamento público, nesse caso era 30 mil. Então, o que eu tinha que fazer? Lançar outra licitação, só que diminuindo os serviços, né? Em vez de eu pintar toda a escola, eu só vou pintar 70%, né? Enfim, 60% da escola. Sim, lança outra licitação, só que você diminui os serviços para que se encaixem com aquele valor, né? Entendeu? Você diminui a metragem. Pedro, então o que a escola recebe de capital para licitar é fixo ou é de acordo com o que a gente tem que fazer na escola? A escola, ela recebe valores por ano. Ela recebe um valor, né? Geralmente é assim. A gente recebe um valor global e no início do ano, a escola ela tem autonomia para planejar aquele valor. Então, por exemplo, vamos dizer que eu não sei quanto foi que veio esse ano. Eu me lembro, na época que eu era financeiro. Eu saí do financeiro, acho que em 2018. Eu não lembro mais, que eu não sou mais financeiro, eu não tenho mais acesso a essas coisas. Mas, por exemplo, no ano de 2018, se eu não me engano, a escola recebeu R$120.000 por ano. Esse valor aqui, para ser dividido para tudo que fosse para a escola durante um ano, ou seja, para a compra de água mineral, para serviço de reforma, para a compra de material de expediente, limpeza, material esportivo, enfim, para tudo. Só para vocês terem ideia, só para água mineral, no ano de 2018, eu fiz licitação de R$40.000, só para compra de água mineral. Eita, a gente bebe água, né? Tem muita água. Geralmente eram uns 40 garrafões de 20 litros por dia. A média era essa, de 30, depende do dia, né? Dias mais quentes, consumia mais água. Teve dias que houve consumo de 40 garrafões de água por dia, né? São cerca de 520 alunos, né? Mas funciona por dia. 40 garrafões de 20 litros. É água. É muita água. Quando a oferta de água de graça assim, mesmo. E porque os alunos também parecia que tomavam banho, né? Também. Tinha alguns alunos que iam pro bebedouro tomar banho, né? Se lavava. Enfim, né? A gente sabe que também tinha muito desperdício, né? Então, assim... Então, né? O pessoal se aproveitava da água gelada. Então, o que acontece? A escola, o Chalissa perguntou como é que vinha esses valores. Hoje foi o Kaique que perguntou. Então, esses valores, a escola vem um valor global por ano, e aí a escola tem autonomia para definir como é que ela tem. Então, esse planejamento geralmente é feito no início do ano e não se pode alterar depois que você planeja. Então, por exemplo, se
Se eu coloquei 40 mil no início do ano, geralmente a gente já tem que ter uma base, já tem que fazer pesquisa. Então, tudo isso a gente faz pesquisa de preço antes para chegar em um valor aproximado, né, para dar. Então, por exemplo, se eu tenho uma base que todo dia a escola consome 40 garrafões por dia, então eu já tenho uma média de quantos dias letivos eu vou ter, eu sei qual é o preço do garrafão, então eu sei basicamente quanto é que eu vou ter de dinheiro. Então o financeiro faz muito cálculo, tá certo? Para saber quanto é que vai precisar. No caso de emergência, o Kaique fez uma pergunta importante. E no caso de imprevisto, no caso de emergência, você tem que geralmente você tem que prever já, no planejamento, você já deixa dinheiro disponível para essas contingências. Então, quebrou, por exemplo, quebrou um ar-condicionado. Eu já faço a licitação por ano, questão de conserto de ar-condicionado, né? Geralmente acontece isso. Então, eu já faço uma licitação por ano. Então, quebrou o ar-condicionado, a empresa já é contratada por ano inteiro. Então, se tiver algum serviço de manutenção de ar-condicionado, a empresa vai ter que consertar, né? Questão de água, a licitação também é anual. Então, durante todo o ano, aqueles 40 mil, não vai faltar água, porque eu já planejei a quantidade certa. Não se consome menos, né? Então, o máximo era 40 garrafões, mas a média ficava entre 35, 36, por aí. No dia máximo, muito quente, é que consumia 40, mas os 35, 36 dava. Aí, por exemplo, outra contingência que geralmente acontecia era dar problema na caixa d'água. Então, por exemplo, a caixa d'água se rompeu. Então, geralmente, eu dividia serviço. Geralmente, se der algum problema de previsto assim, é para a questão de serviço mesmo. Então, geralmente, eu deixava valores, por uma licitação, valores de serviço. Geralmente, eu dividia a licitação de serviço em 2 licitações por ano. Uma no começo do semestre e outra eu deixava para fazer mais lá para o mês de setembro, outubro do ano, porque se tivesse algum imprevisto, eu já colocava nessas licitações, que começava no primeiro pro final. Então, assim, questão de imprevisto, você já tem que prever, já deixar um dinheiro para essas contingências. Quando se fala de recurso público, é assim. Você tem que se prever, né? Aí, Charles perguntou, em uma contingência muito grande. Então, por exemplo, vamos dizer que chova, né? Já aconteceu isso, já, viu? Não aconteceu na EP, mas aconteceu em outra escola. Não vou saber qual foi, mas já aconteceu isso. Há uns 3 anos atrás, se eu não me engano. Acho que foi em 2007 ou foi em 2018. Foi um ano aí, já aconteceu isso. Houve uma época de chuva muito grande, muito grande. Eu não vou lembrar qual foi o ano. Eu sei que choveu tanto, que não tem aquela parte... E isso aconteceu num EP, que é padrão, né? Do mesmo jeito da EP de Com. Choveu tanto, mas tanto mesmo, que não tem aquela parte da frente da escola, que fica entre ali o auditório e a biblioteca, que fica ali a rampa. Choveu tanto que aquela parte cedeu. Eu acho que já tinha infiltrações, já devia ter infiltração de muito tempo. É a sorte que isso caiu no final de semana, e caiu aquela parte todinha da escola. Nesses casos, não tem o que fazer, não tem dinheiro para isso. Então, vai ter... Pois é, foi uns anos atrás. O teto caiu, não tinha como... a escola não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para consertar, no caso do imprevisto grande desse. Então, nesses casos, se pede crédito complementar. Então, a escola e o Estado pediu créditos complementares. Lembra lá da parte de receita pública, né, que existem os créditos suplementares? Então, nesses casos, se pede um crédito de orçamento suplementar. E para isso, né, o Estado provavelmente deve ter aumentado algum, né, deve ter pegado algum repasse do Tesouro, enfim, eles fazem as manobras lá contábeis para oferecer recurso para aquela entidade, né, que está necessitando daquele recurso. Entendeu? Então, isso já aconteceu, viu? Acho que foi em 2019 mesmo. Eu tinha até a foto, mas acho que eu não tenho mais não. Mas foi muito impressionante. Imagine se tivesse acontecido isso num dia de aula normal, hein?
o teto da escola cair, meu Deus do céu, não quero nem imaginar. Desse uma cena muito apavorante. Eu tinha medo, às vezes, quando eu trabalhava como financeiro, vocês sabem que aquelas salas ali da administração fica embaixo, eu acho que era até a sala, acho que é do segundo ano, do primeiro ano de finanças, né? Que é a sala 2. Aí, geralmente, quando tinha as aulas de projeto de vida, umas aulas que tinham vivência, que os alunos tinham que mexer as cadeiras. Menino, a gente sabia logo, quando era aula de projeto de vida, os alunos começavam a mexer as cadeiras. E para quem está embaixo, é um barulho tão insuportável que você pensava que tipo, as pessoas iam cair em cima de você. Eu demorei, foi tempo para me acostumar. Depois que eu me acostumei, mas levou assim, uns 2 meses para me acostumar com esse barulho. E era só nas aulas de projeto de vida, ou aula de arte, enfim, que tinha esse remeleixo de cadeira. Mas é um barulho tão enjoento que vocês nem imaginam. Mas voltando aqui para a aula. Vamos para a modalidade concurso. Vimos o convite, agora vamos para o concurso. Não confundir, tá certo? Ó, pelo amor de Deus, não vão confundir modalidade de licitação concurso com concurso público. São coisas totalmente diferentes. Não, vou até estar assim, não confundir com concurso público. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá certo? Não vão confundir, pelo amor de Deus. Tem muita gente que confunde. E a primeira coisa que eu digo, não confunda, porque não tem nada a ver. Ó, vou ler para vocês a redação dada pela lei. Então, a redação do que o que seria o concurso. O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante a instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores. Então, essa modalidade geralmente é para contratação, por exemplo, de eventos artísticos ou de uma técnica científica, enfim, de um trabalho técnico. Então, geralmente é para isso. Então, por exemplo, eu quero fazer o forricó, né? Geralmente. Esse tempo, parece que nós estamos vendo outros tempos, né? Porque todos os meus exemplos são voltados para coisas que aconteciam antes da pandemia, né? Mas vamos dizer, o ICOL vai realizar o forricó. Então, a modalidade de licitação que ela realizava é concurso, tá certo? Por que o concurso? Porque aqui eu estou observando questão de qualidade. Quem é melhor? A banda Aviões de Forró ou Calcinha Preta? Ou Limão com Mel? Qual é a banda melhor? Tem pessoas que vão preferir Aviões, tem pessoas que vão preferir, né? Enfim, cada pessoa vai preferir uma banda diferente. Então, a modalidade de concurso, ela vai justamente para observar questões qualitativas. Então, tanto para trabalho artístico, científico, trabalho técnico também. Então, por exemplo, eu quero fazer uma licitação para a contratação de um trabalho para fazer forno a lenha aqui no estado do Ceará. Então, eu vou fazer uma modalidade de concurso para, vamos dizer que o estado queira construir fogões a lenha nas casas ou cisternas, e aí eu quero contratar a técnica mais eficiente, que gaste menos recursos. Então, geralmente faz isso. Então, eu vou lançar a licitação modalidade de concurso, e aí os engenheiros, os arquitetos, os cientistas, enfim, vão se preocupar, né? Vão elaborar a proposta e tal, e desenvolver. É lógico que para essa licitação vai ter uma comissão de licitação especial que vai avaliar, diante dos critérios que estão estipulados no edital, né? Justamente para avaliar quem realmente vai ser o vencedor daquela licitação. Não confundam isso com concurso público. O concurso público tem a ver com questão de contratação de pessoas para cargos públicos. Isso aqui não tem nada a ver. Pode falar, Kaique.
O pessoal convidado para fazer algumas palestras na escola através dessa licitação também, ou é só um convite mesmo? Convite normal? Na EP a gente só faz a convite. A gente não realiza essa licitação concurso, não. Nunca precisamos realizar essa licitação concurso. E nem é pago, tá certo? Essas pessoas que vêm na escola fazer palestra, a gente nem paga nada não, porque como é escola pública, só para eles virem ganhar o certificado já conta muito pro currículo dele, entendeu? Então assim, a gente nem paga porque não tem dinheiro, né, para isso, escola pública, e a gente não utiliza essa modalidade. Já geralmente utiliza para município, estado, enfim, que vai precisar para ir, ou para contratar um trabalho científico, técnico, artístico, geralmente utiliza essa modalidade de concurso. Entendeu? Então, o exemplo que eu dei aí do Forricó. Forricó, a modalidade de licitação é feita é concurso. Porque aí eu vou contratar, né, bandas, enfim, artistas, né? A publicidade é assegurada por meio da publicação do edital, consoante com o mesmo artigo, pelo menos 45 dias de antecedência. Então, o prazo da publicidade do concurso é 45 dias. De acordo, né, com o artigo 52, parágrafo 2º, em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a administração a executá-lo quando julgar conveniente, devendo ser observada a norma no artigo. Aí vamos para o leilão, né? O leilão, modalidade de licitação leilão. Sim, o site. Me lembre, viu, Cherson, no final da aula. Falta só duas. Aí eu mostro. Falta só o leilão e o pregão. Aí eu mostro. O leilão. O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens imóveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para alienação de bens imóveis previsto no artigo 19, né, a quem possa oferecer mau lance igual ou superior da avaliação. Então, o leilão é para venda, né? Então, aqui, ó, já é diferente das outras, né? Ó, enquanto que a concorrência, preste atenção, as outras modalidades, né? Concorrência, tomada de preço, convite e concurso, e o pregão também, né? Essas 5, tanto a concorrência, tomada de preços, convite, concurso e pregão, essas 5 são modalidades de licitação em que o Estado vai comprar coisas. Então, essas 5, né? Deixa eu voltar lá para o início. Ó, essas 5 aqui, ó. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, pregão. Essas 5, o Estado está querendo comprar coisas. Então, o Estado vai querer comprar produtos ou serviços. Já o leilão, não. O leilão, eu estou querendo vender. No leilão, é diferenciado. O leilão, eu já estou querendo vender. Então, veja aí que é a única modalidade de licitação em que você tem a questão da venda. Então, você já tem uma característica diferente no leilão. O leilão é a única modalidade de licitação em que você está vendendo. Nas outras, você está comprando. Mas o leilão, você tem a venda. Você está vendendo produtos. Produtos ou inservíveis ou que foram apreendidos ou penhorados pela administração pública. A quem oferecer maior lance. Então, aqui ele já está dizendo o tipo da licitação. Tipo, maior lance. Quem tiver, né, quem oferecer o maior valor vai ganhar. Outras leis existem, né, prevendo o leilão, como é o caso do artigo tal, né? Aí vamos aqui, ó. Quando se tratar de bens imóveis, a modalidade de licitação obrigatória é a concorrência.
Então, isso aqui só serve para bens móveis, tá certo? Para bens imóveis, no caso, para venda, é a concorrência, tá certo? No caso, para vender, a concorrência também pode, mas no caso de bens imóveis. Então, é isso. Na lei... Enfim. Eu acho que só tem isso de importante mesmo. Aí tem o leiloeiro, né? Que eu ia falar para vocês. O leiloeiro. Leiloeiro. É aquela pessoa que vai fazer o leilão, né? O leilão é feito pelo leiloeiro, que é aquela pessoa que vai, né? Tá gritando, chamando a questão dos valores, né? Eu pensei que trazia, mas não traz, não. Aí vamos aqui para a última modalidade. A última modalidade é o pregão. O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, com qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública. O artigo tal permite que o pregão seja realizado por meio da utilização de recursos com tecnologia da informação, nos termos da regulamentação específica. Essa regulamentação consta no decreto tal. A medida provisória havia... Enfim, ele fala... o pregão, eu já expliquei para vocês, né? O pregão é como se fosse um leilão às inversas. Em vez o leilão, né? Se cada empresa vai oferecendo um mau lance, aqui no pregão não, você vai oferecendo um menor lance. E quem oferecer a menor oferta ganha aquele valor, tá certo? Exatamente como o Michel está falando aí no chat. Então, quem ofereceu o menor valor no pregão vai ganhar, né? Geralmente é feito com sistemas, com site. Tem o site do pregão, as empresas se cadastram nesse site e vão... É tão emocionante, eu acho que deve ser emocionante, né? Para a empresa estar lá tentando comprar o bem, né? Enfim, vender o bem, né? Para a administração pública. Vai colocando o valor, né? E tem um tempo destinado, né? Acabou o tempo, aquela empresa que apresentou o menor preço, né? Ganha. Aí tem o regime. Alguém quer falar? Eu só fiquei curioso de como isso funciona. Não é tipo, quem apresentar o menor preço, isso tá certo. É assim, ó. Deixa eu explicar. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma empresa, você tem a outra e Charleston tem a outra. Então, aí, por exemplo, a gente vai, vamos dizer que a licitação seja de material de limpeza. Aí, está acontecendo para o pregão, e aí vamos dizer que o preço estimado que eu coloquei lá para um desinfetante, por exemplo, produto desinfetante, 2 litros. Vamos dizer, um preço fictício. O preço estimado que eu coloquei na licitação foi de R$6 por desinfetante de 2 litros. Aí, por exemplo, eu coloquei o meu lance inicial, eu coloquei de R$5,99, aí tu colocou... Sherlinson já colocou de 5,98, tu colocou de 5,97. Aí, enquanto o tempo vai rolando, cada empresa vai colocando um centavo a menos, ou então o valor abaixo, até encerrar aquele preço aquele valor do pregão. Geralmente, como não tem... a lei ela não especifica um prazo. Geralmente, você coloca um dia útil, um dia... né? É lógico, um dia. Tem pregões de 5 dias. O prazo geralmente é curto, que vai até de 5 dias, né? Pode ter pregão de até 5 dias. Mas eu já vi pregões de um dia útil. Então você coloca lá, o sistema fica aberto e as empresas vão colocando os valores. Então, quando terminar o prazo, vamos dizer que o pregão encerra às 15 horas. Nós estamos aqui, são 12h44 agora. Então, aí, vamos colocando. Quando fechar o relógio com 15 horas, quem tiver oferecido o menor valor é que vai ganhar. E as empresas podem ir alterando os valores. Por exemplo, eu já botei 5,99. Se eu quiser, por exemplo, colocar de 5,95,
quem já fica ganhando aqui já sou eu, né? Tô ganhando. É lógico que a empresa, você pode até achar isso meio lógico, né? Pedro, mas como é que eu vou diminuir o preço? Mas vamos dizer que o meu custo, o preço do custo do desinfetante, para eu, como empresa, o custo mínimo, o valor mínimo que eu posso vender é de R$4. Então, eu não posso vender abaixo disso, porque não tem como eu lucrar nada se eu vender disso. É lógico que o preço mínimo que você vai poder cotar é R$4. Tem empresas que conseguem baixar o preço. Então, vamos dizer que seja para comprar 1.000 desinfetantes. Então, como a quantidade é alta, deixa eu ter 10 mil. 1.000 desinfetantes. Como a quantidade é alta, tem empresas que conseguem, pela quantidade ser alta, ela consegue diminuir o preço. Então, assim, vai depender de cada empresa, dos custos que ela tem que participar. Lógico que ela não vai poder colocar um valor menor do que o custo que ela teve para fabricar aquele produto. Isso é lógico, né? Tem uma empresa vender com um produto com um valor menor do que o custo, né? Um preço muito abaixo do mercado. Mas dentro da margem de lucro dela, ela pode diminuir o valor e ganhar, né, a licitação. Isso é para a empresa que vai vender, tipo, se ela botou o menor preço, ela que vai vender o produto dela, é assim? Ela vai vender esse produto a esse preço. Se a Alissa perguntou, não pode haver pregão em horas? Geralmente é um dia. O prazo mínimo um dia. Eu nunca vi pregão em hora. Então, lança o edital, você tem pelo menos um dia útil para aquele pregão ficar disponível. Aí pode ter aqui, né? As empresas geralmente elas esperam um certo tempo, né, para lançar os preços, né? Geralmente tem aquela estratégia, né? Vou deixar para lançar meu preço só quando estiver perto do horário de encerramento do pregão. Geralmente as empresas usam dessa estratégia. Colocar o preço, porque fica visível lá no sistema fica visível a empresa e o lance dela. Então, geralmente, as empresas usam dessa estratégia, de só colocar o valor quando estiver perto de encerrar o horário, justamente para não vender com um preço, né, para ganhar. Por exemplo, se ele vê lá que o preço está bem baixinho, outra empresa já cotou, então ela coloca um valor mais baixo para poder ganhar, entendeu? Gente, é isso, tá certo? Eu vou mostrar para vocês o site da CEPLAG. Deixa eu só pausar aqui.